Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto. A história que vai começar hoje é simplesmente magnífica. É linda demais. Você vai amar. Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história. Prepara o teu coração para as coisas que eu vou contar. Queria agradecer, antes de tudo e mais nada, Regine Gomes Lima. Ela é assinante do nosso canal agora. Ela faz parte das minhas amigas, da família do Boa Pessoa. A família Boa Pessoa está aumentando. Ela é membro do canal. E Regine voltou a ser assinante. Como diz aqui o meu amigo do YouTube, 0 dias. Obrigado, viu, Regine? Um beijo para você, muito obrigado. A Rosimeire Paz Morceiro. Alô, família Morceiro, obrigado, ela é VIP, tá comigo. O Antônio Marcos Félix tá comigo. Oséias Campelo, Oséias, tá comigo. Alô, Music Fest Tub. Alô, Daiane Siqueira, Marli Solange, Luciana Egídio, Alice Isidoro, Verônica Fogaça, Dalva Silva e tanta gente mais. Muito obrigado. Paulinho, queria entrar para ser membro também do teu canal. Eu queria ajudar o teu canal a prosperar, a crescer. Eu gosto das histórias. Como é que eu faço? Abaixo do vídeo você tem todas as informações de como você entra para ser membro do nosso canal. O meu objetivo é chegar a 100 pessoas na minha família. Inicialmente. Depois a gente vai dando outros passos, né? Mas o objetivo inicial é esse. Você gostaria de ser membro? Quer entrar? Agora, aquela pessoa que disser: olha, Paulinho, eu ainda não sou membro, mas eu quero me inscrever. É importante? É importantíssimo que você se inscreva no canal. Às vezes a pessoa entra, ouve a história e sai de fininha. Sai de fininho. Não, entra e pelo menos se inscreve. Vai me ajudar muito. Curta dando o seu joinha aqui no canal. Isso posto, nós vamos começar essa história. Meu Deus do céu, me tocou o coração. Então, começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Marina, morena, Marina, você se pintou. Paulinho, hoje eu quero abrir o livro da minha vida para lhe contar a minha história. Como você diz, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A minha história é uma verdadeira novela e tudo tem início com a decisão de Carlos Miguel, meu pai, em investir o seu dinheiro, o dinheiro que ele havia recebido da venda de um lote que ele ganhou como herança. Ele investiu aquilo num bom barco de pesca. Visão do meu pai. Na época, ele já era casado com a minha mãe, a dona Sônia, e ela deu todo o apoio para o papai. Era, sem dúvida, um negócio arriscado, mas o casal se deu muito bem e começou a prosperar. Escolheram para morar num lugar lindo do litoral catarinense, a chamada Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Nosso lugar é lindo, lindo, lindo. Governador Celso Ramos é a típica cidadezinha do interior, embora litorânea, mas sabe aquela cidade interiorana? Mas no litoral. Governador Celso Ramos é um amor à primeira vista. Os costumes são açorianos, facilmente percebidos nas vilas de pescadores, e essas vilas seguem preservadas e os costumes açorianos também preservados. Isso tudo se torna uma atração à parte. Os açorianos, aqueles que vieram das ilhas dos Açores, chegaram por aqui em Santa Catarina no do ano de 1748, com a promessa do governo português de uma viagem de graça e que no Brasil
eles iriam encontrar as melhores e mais produtivas terras. Como os açorianos estavam habituados a pescar e a pescar em penhascos, se deram muito bem no litoral de Santa Catarina. E mesmo eu tendo nascido muito depois do que eles chegaram, eu acabei recebendo influências e principalmente comendo o que eles gostavam. Os pratos dessa culinária são os ensopados, os fritos, os cozidos a vapor, técnicas desenvolvidas pelos árabes e aprendidas pelos portugueses que aplicavam nos preparos dos seus pratos aqui na nossa cidade. Eu amo tudo que seja ensopado. A comida para mim tem que ser com muito caldo. Eu acho tudo uma delícia. E meu pai, de grande tino comercial, se deu bem colhendo frutos em alto mar com o seu barco de pesca. A região sul do Brasil é conhecida pelo seu clima mais frio e a ilha de Florianópolis possui uma das melhores infraestruturas para pesca em alto mar. A cidade de papai, Governador Celso Ramos, fica a 50 quilômetros de Floripa. Então, não raro, o barco de papai voltava carregado de mero, anchovão, o vermelho e o sargo. São espécies de peixes. Nossa, uns grandes, lindos. E num prato, então, isso sem contar peixes como a corvina branca, papai pescava muito, a pescadinha, que é famosa, e a tainha. E foi com esses peixes que papai e mamãe ficaram ricos. E houve um momento deles terem até 50 pescadores contratados, fora os funcionários que trabalhavam dentro do frigorífico de peixe. Mas uma verdade eu constatei: o dinheiro, pra que dinheiro? É dinheiro! O dinheiro acabou deixando os meus pais soberbos. E tendo a mim, Marina, como única filha, meus pais acharam que podiam reger todos os meus passos e todo o meu destino. E é justamente aí que vai surgir o conflito. E esse conflito vai ser a razão de toda a minha história. Certo dia, eu estando na praia de Jurerê, em Floripa, eu me deparo com George. Ele caminhava entre os banhistas oferecendo tatuagens. Levava consigo um álbum com fotos dos trabalhos por ele já realizado. Foi quando ele veio até o meu guarda-sol. Eu estava com uma amiga de nome Júlia. E foi ela quem se interessou e pegou o álbum das mãos de George para observar. Enquanto ela olhava as fotos, o Jorge se aproximou de mim e comentou: "Nossa, que coisa rara! Você não tem nenhuma tatuagem." "Ah, pois é, não tenho mesmo, apesar de ter vontade, mas os meus pais, eles não me permitem fazer uma tatuagem de jeito nenhum." "Ah, eu entendi. Mas se você tiver vontade, eu faço também tatuagem de rena, que dura no máximo 3, 4 semanas e fica linda também. E será legal para você testar você testar os seus pais. Se eles ficarem muito bravos, aí você os tranquiliza dizendo: daqui a pouquinho sai, papai. Fiquem calma, mamãe. Fiquem calmos." Eu dei risada. Eu gostei do jeito do Jorge.
Alongamos a conversa. A Júlia, a minha amiga que estava comigo no guarda-sol, ela marcou para fazer uma tatuagem com ele, uma tribal. Mas, para falar a verdade mesmo, eu também não resisti e eu marquei para fazer uma tatuagem de rena. Eu vou ser sincera, não foi pela tatuagem, mas foi pelo rapaz, pelo tatuador. A verdade foi que Jorge, ele mexeu comigo. E pela maneira como ele me olhava, eu senti que eu tinha também mexido com ele. E eu tive essa sensação de verdade. Eu estive depois nas sessões de tatuagem da Júlia. E por último, eu fiz a minha tatuagem de rena. Eu escolhi para fazer a tatuagem nas costas das minhas mãos. E quando eu cheguei em casa, eu só fiquei esperando a reação dos meus pais. E olha, as reações de papai e mamãe não poderiam ter sido piores. Chegaram a gritar: Marina, que é isso? Que é isso aí, Marina? Você quer nos envergonhar? Você tá parecendo que tem uma aranha em cima das mãos? Que é isso? Ah, eu não gostei disso não. Olha aqui! Chamou meu pai a Sônia. Olha aqui, Sônia. É minha mãe. Olha aqui, Sônia, que ela fez na mão. A minha mãe vem e fica escandalizada com o que vê. Eu aliviei então, de acordo com o que disseram o Jorge. Eu aliviei dizendo que era de rena e que logo sairia. Senão, eu nem sei o que teria acontecido comigo. De fato, com 3 semanas, a tatuagem praticamente já não existia mais. Mas havia uma tatuagem que ficara profunda no meu coração. Aquele nome, Jorge. Eu não conseguia tirá-lo do pensamento. E também não deixamos de ter contato. Eu sempre encontrava uma desculpa de passar no ateliê do Jorge. E um dia, nós ficamos conversando até o cair da tarde. Foi quando ele me convidou por uma caminhada à beira-mar. E foi nesse dia que nós trocamos o nosso primeiro beijo. A essas alturas, eu estava apaixonada. E ele também estava apaixonado por mim. E nós sentimos lá no fundo do coração que era para valer. Não era qualquer sentimento, não. Era algo profundo. Era algo de verdade. Jorge, ele pediu então para ser o meu namorado. Eu de cara aceitei. E honestamente nem sabia no que isso ia resultar. Mas eu aceitei. Digo que eu não sabia do resultado porque era certo, era absolutamente certo de que meus pais jamais iriam aprovar esse namoro. Acho que eu já deixei claro para vocês que meus pais tinham um total domínio sobre mim. Vocês já perceberam? E olha que eu já tinha nessa época meus 22 anos. E quando eu falo de domínio, esse era total. Eu queria fazer artes plásticas, para que vocês tenham uma ideia. Eu tinha loucura por pintura. Eu acreditava ter algum talento para isso. Mas o meu pai e a minha mãe simplesmente me diziam: isso não é profissão, tenha dó, Marina. Artes plásticas? O que é isso? Eu nem sei. Estuda para isso? Se estuda para fazer artes plásticas? Não. Você tem que ser doutora. Não, Marina, você tem que ser doutora. Você tem que fazer medicina, você tem que ser doutora, médica. Mas isso nada tinha a ver comigo.
Não estava em mim a medicina, eu não queria isso. E ainda que eu quisesse, eu não tinha a menor paciência de fazer um cursinho para ser aprovada numa faculdade de medicina. As coisas não são assim. Eu até já havia tentado, mas eu não fiquei nem perto de uma aprovação. Eu queria ser uma artista. Eu queria ser uma artista, quem sabe ser uma pintora. Mas os meus pais diziam que isso não dava dinheiro. E eu até podia fazer uma faculdade de artes plásticas, mas depois que eu me formasse em medicina, depois você faz o que você quiser. Depois você pode fazer o que você quiser, mas primeiro eu quero o diploma. Quero o diploma de doutor. Eu era uma moça totalmente dominada pelos meus pais. Mas de alguma forma, eu estava procurando me libertar. E de repente, eu encontro o tatuador Jorge. E o Jorge tinha um espírito livre, mas tão livre que chegava a assustar. E imaginem o que causaria em meus pais tal conhecimento. Esse namoro nosso às escondidas. O Jorge ele vai me envolvendo naquela coisa romântica. O passeio de mãos dadas, a calça dobrada até a canela, para que fôssemos molhando os pés na água do mar. Aquilo era uma delícia, aquele contato, a brisa, a natureza, o barulho do mar. Sabe, tudo isso faz parte. Isso tudo vai me colocando dentro da vida do Jorge e vai colocando o George dentro da minha vida. Por falar em vida, o Jorge, ele foi me contando um pouquinho da vida dele. Especialmente naquele dia, Florianópolis estava fria, sabe? O vento estava gelado e espinhoso. Jorge usava uma jaqueta jeans enquanto caminhávamos pela praia. Eu também me protegia com o moletom. Eu senti que naquele dia o Jorge queria se abrir. E ele se abriu comigo. Ele havia crescido no norte do Brasil. Tinha nascido em Belém do Pará. Não estava acostumado ao inverno do sul. E Santa Catarina, quando faz frio, faz para valer. E tem até geada. Tem gente até que diz que cai neve. Portanto, aquele dia a praia estava praticamente deserta. E isso inspirou o Jorge a falar mais dele. Ele me dizia que desde que me conheceu, ele sentia que grandes mudanças estavam prestes a acontecer na sua vida. E mudanças sempre assustam um pouco. Ele, ao mesmo tempo que amava o que lhe estava acontecendo, ele também temia. Eu estava me tornando muito importante em sua vida. E confessou que em 6 meses após termos iniciado aquele relacionamento, ele já estava muito envolvido, a ponto de dizer que ele já não conseguia mais viver sem mim. O seu desejo era que aquilo que nós estávamos vivendo acabasse em casamento. Sério, Marina, sério mesmo. Eu quero me casar com você. Meu sonho, sabe? Não sei. Você acredita em alma gêmea? Às vezes eu sinto que você é minha alma gêmea. Queria me casar com você. Ter 3 filhos. Meu sonho é assim: 2 meninas e um menino. É o meu sonho, 2 meninas e um menino com você. Eu quero tanto que isso acabe num casamento, Marina. Mas sim, é verdade.
havia uma grande barreira entre nós. Ele era um simples tatuador e eu era filha de um dono de um frigorífico de peixes. E além de tudo isso, eu era a filha única e até ali muito manipulada pelos meus pais. Eu tinha muito medo de falar sobre o George para os meus pais, porque eu antevia a opinião deles. Ainda mais quando conhecessem a verdadeira história do George. Eu vou contar para vocês. O George, ele era órfão. Ele não se lembrava de ter tido um dia uma mãe e muito menos conhecera o pai. Foi levado para um orfanato. Segundo ele me contava, havia sido criado no Instituto Orfanológico de Outeiro. É uma assistência e proteção e educação a meninos órfãos desvalidos de Belém do Pará. E ele dizia mais. Era essa uma casa de acolhimento e de educação que havia lhe recebido até que bem, mesmo sem ter diretamente um pai ou uma mãe, um pouco de carinho e uma boa formação e bons exemplos ele havia recebido ali. A instituição em questão tinha uma linha a ser seguida chamada de Bakhtiniana. A concepção de Bakhtin, a concepção bakhtiniana, o Bakhtin era um sujeito que ele constituía nas relações com as pessoas, com os outros seres humanos, por meio das interações discursivas, a formação do caráter. Então, para ele, na verdade, o homem era resultado do seu meio. Nós somos assim, meu amor. Não adianta. Não existe um ser humano estanque do seu meio. A gente sempre resulta do meio em que vive. Essa instituição oferecia assistência, proteção, educação. O objetivo era a preparação inicial de mão de obra trabalhadora, porque a instituição intencionava incutir nos seus educandos valores morais, cívicos e nacionalistas, assim como normas e condutas disciplinares e higiênicas para moldar os corpos dos meninos que se constituíssem sujeitos ordeiros, fortes, saudáveis, que eram aspectos almejados nos discursos produzidos no período republicano, onde a infância pobre era considerada como a categoria social que deveria ser investida com fins de se tornarem futuros braços trabalhadores fortes para atender os anseios da elite e dos princípios políticos do Estado. Então, me dizia o Jorge, sabe, Marina, eu fui moldado a servir, eu fui preparado para servir. Eu não reclamo, porque eu acabei tendo acolhimento e boa formação. Deveria ficar por lá na instituição até 12 anos de idade, era uma regra, mas sempre havia uma exceção. Como eu era muito bom em desenhos, eu fui produzindo coisas dentro da instituição e me foi permitida a permanência como um líder dos meninos. E até uma espécie de professor em desenhos eu me tornei. Até que aos 18 anos eu não pude mais ficar por lá mesmo. Eu saí, consegui emprego em Belém, mas um certo dia, um caminhoneiro que conheci num restaurante em que eu comia, conheceu meus desenhos e disse que eu ganharia um bom dinheiro no Rio de Janeiro. Vambora, menino! Vamos comigo, te levo pro Rio, menino. Vambora! Me disse ele. Peguei uma carona até o Rio e ele me levou até um ateliê. Mas era um ateliê de tatuagens. E eu fui muito bem acolhido. O pessoal gostou dos meus desenhos e eles queriam transportar aquilo para os corpos das pessoas. Achei interessante. E aí eu comecei na profissão. Eu acho que eu acabei me tornando um bom tatuador. Eu sou um bom profissional. Eu não quis continuar ali. O pessoal era muito bacana, mas usava determinadas substâncias
que eu sou radicalmente contra. Você está me entendendo, né, Marina? Tô entendendo sim, Jorge. Era a educação que eu tinha recebido na instituição, lá no orfanológico, lá. Mens sana in corpore sano. Era a grande frase. A mente sana, um corpo são. Eu agradeci a todos pelo aprendizado do Ateliê Carioca. E aí eu resolvi sair e oferecer o meu trabalho por lugares diferentes. Acabei vindo para cá. E aqui, Marina, eu tive a sorte de te encontrar. Eu tô gostando muito de te ouvir, Jorge. Me conta mais de você. Eu tô escutando com muita atenção, queria saber um pouquinho mais. Ter crescido sem os seus pais lhe fez uma pessoa diferente? Difícil responder, Marina, mas com certeza gerou em mim uma carência. Eu nunca conheci ou ouvi os meus pais, o que provavelmente explica essa minha carência. Mas não é só essa falta de amor que eu sinto, mas também falta apoio, falta carinho, falta alguém ao meu redor, sabe? Eu sempre estive com pessoas, sempre, às vezes uma multidão, mas falta alguém. Falta alguém que realmente se preocupe comigo, que se interesse por mim, que queira me ouvir como você está fazendo agora. Eu vou ser sincero, quantas vezes eu começo a contar essa minha história, a pessoa fala, para, chega, ou se não fala, deixa de prestar atenção. Marina, você está me dando condição de contar a minha história inteira. E é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Por isso, desde que eu lhe conheci, eu me apeguei tanto a você. Mas, sinceramente, eu sinto que eu não estou pronto ainda, sabe? Me faltava, talvez nem falte mais, mas me faltava estrutura emocional. Sou muito grato por você estar aqui, Marina. Ouvindo aquela confissão do Jorge, eu ia compreendendo que crescer num orfanato não é fácil. Jorge sabia disso tão bem quanto qualquer outra pessoa. E desde muito cedo, ele não teve esse apoio e compreensão. Portanto, quando ele me conheceu, se apegou a mim. Mas eu também temia por tudo isso, que ele estivesse confundindo as coisas. Porque a pessoa, quando está muito carente, ela se apega a outro com muita facilidade também, sabe? Será? Será que ele não está confundindo as coisas? Isso passava pela minha cabeça. Ele me contou que ele foi ficando no orfanato. E muitas vezes ele lá no orfanato, ele via que outros meninos eram levados por alguma família. Ele próprio se reconhecia insuportavelmente difícil, porque ele ia ficando. Faltava-lhe um abraço, um ombro humano para se apoiar. Algumas pessoas acham que o caráter é formado na infância, mas ao olhar para o Jorge, eu podia ver que isso estava longe de ser verdade. Ele cresceu nas mesmas condições que os outros, mas ele era diferente. Sei lá por quê. Estou olhando para ele. Não é só a beleza, porque ele é muito bonito, mas não é só a beleza que eu estou vendo nele. Eu estou vendo também uma beleza interior e uma vulnerabilidade. Ele é muito vulnerável. Como ele ficou um pouco mais no orfanato, acabou tendo a chance de sair dos muros de lá cada vez com mais frequência e começou a se socializar com outros rapazes. Ele começou a fazer amigos fora do orfanato.
E ele ficou surpreso ao descobrir que todos os outros tinham o apoio que sempre faltou para ele. A maioria com seus pais biológicos dentro de casa, e ele sabia que isso já fazia uma grande diferença. Ou mesmo pais adotivos. Importante é ter um pai. Importante é ter uma mãe, Marina. Eles eram amados. Enquanto o próprio Jorge, ele não sabia onde colocar o seu amor. Amor ele tinha. E muito. Mas para quem oferecer? Foi por isso que ele se apaixonou à primeira vista por mim. Mas afinal, era amor ou carência pura? Jorge não se cansava de dizer que ele ficou tão encantado com a minha beleza incomum, a beleza que eu tinha, e que apesar de sua timidez, ele correu direto para o nosso guarda-sol só para me conhecer. Assim que me conheceu melhor, ele percebeu imediatamente que se tratava de um amor verdadeiro. Mas será que ele não está confundindo tudo? Eu, Marina, acabei me tornando uma garota incomum e interessante para muitos. Mas eu era cheia de cuidados com relação a isso. Eu tinha muito medo das aproximações interesseiras. É outra coisa que o dinheiro às vezes não ajuda, sabia? Quando você é de uma família assim mais abastada, você sempre se preocupa quando alguém se aproxima de você. Você faz aquela pergunta: será que é de mim que a pessoa está se aproximando? Ou está se aproximando de mim pelo status? Sei lá. Eu tinha muito medo disso. De certa forma, eu acabei criando uma espécie de escudo contra isso. Isso talvez me mostrasse mais resistente às investidas do amor. As pessoas diziam que eu era muito bonita, mas eu não me deixava convencer por isso. Definitivamente havia um núcleo duro dentro de mim que com certeza me fazia mais forte. Exatamente o que faltava para o Jorge. Acabei lhe dando todo o apoio que ele precisava e desejava. Ele estava sempre presente nos momentos que nós estávamos juntos, mas não era só a presença física, era a presença espiritual dele ali. Pertencíamos a mundos diferentes, isso é verdade. E provavelmente, respeitando a tese de que opostos se atraem, formávamos um casal muito bom. Jorge, sensível, suave, calmo, sonhador, romântico. Eu, Marina, autoconfiante, rígida, corajosa, apesar de reconhecer uma fraqueza. Eu era muito controlada pelos meus pais, era a minha fraqueza. Você vê que ninguém é perfeito, mas nós nos completávamos e ambos sabíamos que o amor que surgia entre nós era para valer. Mas que a minha vida era muito diferente do Jorge, isso era. Ele cresceu num orfanato, nunca se sentiu completo, para ele sempre faltava alguma coisa. Enquanto comigo havia uma superabundância desses sentimentos todos. Eu havia nascido no seio de uma família completa. Meus pais eram ricos. Eu era filha única, protegida, como se não fosse uma pessoa, mas era como se eu fosse um cristal raro. Sabe, meus pais cuidavam de mim com aquele cuidado, como se eu fosse um cristal. Meus pais não me deixavam respirar. Não, é minha filha. Esse vento, fecha a janela. Isso desde pequenininha. Esse vento, fecha a janela. Por que a senhora chamou a atenção, professora, da minha filha, Marina? A Marina é minha filha, por que a senhora chamou a atenção dela? Não pode. Não pode. A senhora falou para ela que coisa feia, Marina. Eu não gostei. Isso era minha mãe. Na reunião de professores e pais,
Era assim, eu era protegida. Eles tomavam todas as decisões importantes por mim. Eles determinavam o que eu iria me tornar no futuro. Eles decidiam de quem eu poderia ser amiga. A vida tinha sido, até ali para mim, uma gaiola dourada. Deu para entender? Eu vivia numa gaiola dourada, de ouro mesmo. Isso me aborrecia, me entediava. Eu tentava fugir da realidade, afogando-me em histórias, romances coloridos que eu gostava de ler, de ver no cinema. Os rapazes com quem eu gostaria de me relacionar não eram apreciados pelos meus pais. E eles queriam me impor gente que eles conheciam e que talvez até por isso eu criava uma certa repulsa. Eu não queria nenhum filho dos amigos deles. Eu até tive uns namoricos antes do George, mas nada que fosse tão marcante. Que coisa! Em alguns momentos eu sentia que havia crescido também sozinha, de um jeito parecido com o Jorge. Olha o que nós tínhamos em comum. O Jorge, ele cresceu sozinho lá no orfanato. E eu havia também crescido sozinha aqui, na casa. Mas eu era tão protegida, eu era tão bibelô, eu era tão cristal. Ninguém podia me tocar, ninguém podia se aproximar. Isso me isolou. Eu também fui criada assim, sozinha. Mas aos 22 anos, quando eu conheci o George, eu estava apenas começando a viver de verdade. E de certo modo, eu estava aberta para conhecer gente diferente, gente com quem eu não convivia. E George, ele era completamente diferente de tudo. Ele me trouxe um mundo novo, um mundo totalmente diferente. E ele se mostrou capaz de me dar tudo que ele estava perdendo e tudo que eu também havia perdido. Aquela leveza e simplicidade pela vida, ele tinha, eu não. Se eu tinha 22, George tinha 26. E foi somente nessa idade que nós sentíamos que nós tínhamos encontrado um ao outro. Eu 22 e ele 26. Nós tínhamos encontrado um lugar na vida. E por falar em lugar, George continuou sua jornada ao longo da orla marítima de Floripa, sempre captando gente para conduzir até aquele pequeno ateliê para a feitura das suas tatuagens. E não havia fim para sua jornada. Ele dizia ter pressa em fazer dinheiro. Quero ganhar dinheiro, Marina. Sabe para quê? Eu quero gastar o menos possível, Marina. Sabe para quê? Não. Por quê? Eu quero juntar dinheiro para o nosso casamento. Eu ria nessas horas, eu ria mesmo, porque eu imaginava o quanto de dinheiro seria gasto para um casamento. Foram mais 6 meses assim. E agora nós tínhamos completado 1 ano. Desde que tudo começou, 1 ano. Já fizemos o primeiro ano juntos, Marina. 1 ano. Jorge enfiou na cabeça que essa era a data limite. Não posso esperar mais, Marina. Eu quero me casar com você. Eu quero me casar com você. Você está pronta? Marina, responda. Eu quero me casar com você. Nossos 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Você está pronta? E a minha resposta foi sincera, sabe? Sim, estou pronta. Mas o quê? Mas será necessário convencer os meus pais.
será necessário convencer os meus pais. Foi quando ele, então, se mostrou com toda a disposição para ter essa conversa. Ele queria ir falar com os meus pais. Ele dizia que já passava da hora. 1 ano já, Marina. Eu estou disposto, eu quero enfrentar as feras. Mas eu não iria permitir que aquilo acontecesse. Eu sabia muito bem quem eram os meus pais. E eles não aceitariam nunca o que o Jorge queria propor. Claramente, meus pais tinham outros planos para mim. Eu fiz questão de deixar claro para ele que a dúvida não existia para mim, mas que eu precisava fazer um longo trabalho de preparação para a aceitação dos meus pais. E se eu tinha medo da não aceitação dos meus pais, sim, eu tinha. E eu passei esse temor também para ele, Jorge. Ficamos os dois com medo insano sobre o que os meus pais poderiam dizer ou fazer. Jorge não se conformava, porque ele era totalmente livre, ele era dono do seu nariz, ele nasceu assim. Enquanto comigo era diferente. Meus pais ainda me tratavam como uma criança. Eu ainda estava numa gaiola dourada. Eu ainda era um cristal. Meus pais, eles não estavam prontos para deixar que eu seguisse o meu caminho, que eu me casasse. E com certeza haveria um peso muito grande quando soubessem que Jorge foi criado num orfanato em Belém. Ele era um tatuador. Isso tudo pesava contra e fazia aumentar o nosso medo. Mas eu não posso deixar que vocês fiquem com uma imagem errada de meus pais. Eles não eram pessoas do mal. Não. Meus pais eram boas pessoas. Mas a obsessão deles pela filha é que estava me sufocando. Eu queria ser pintora, fazer artes plásticas. Noutras palavras, ser uma artista. Meus pais queriam que eu fosse médica, uma doutora, nada a ver comigo. Como fui argumentando isso, chegaram a admitir que eu me tornasse, então, uma empresária. Tá. E já que você não quer ser médica, então você vai fazer administração de empresas. Você vai tocar o nosso frigorífico, numa espécie de herdeira dos seus negócios. Enquanto tudo isso acontecia, parecia diminuir ainda mais a minha coragem de tratar o assunto que eu precisava tratar com ele sobre o Jorge. Mas o Jorge, ele começa a me pressionar. Marina, não estou suportando mais ficar longe de você. Eu quero me casar com você. Apesar de tudo, ele tinha uma autoconfiança. E ele achava que pudesse convencer os meus pais a aceitá-lo como genro. Eu era exatamente ao contrário. Eu achava que não poderia ser assim. E convenci o Jorge de que eles, meus pais, definitivamente seriam contra se ele falasse. Então eu tinha que falar, sozinha. Jorge, ele não queria isso, ele não gostava disso. Mas me deu um prazo para eu contar para os meus pais. Tá, eu vou te dar um prazo então para você conversar com eles, Marina. Só que não estou suportando mais. Eu já não estou suportando mais essa clandestinidade. A gente vive escondido. Parece até que nós somos 2 bandidos. Nós não somos. Às vezes eu estou segurando a tua mão caminhando na praia. Você larga quando vê uma pessoa que possa talvez ser conhecida. Não estou aguentando mais isso. Eu ficava pressionada. Ele queria se casar. Eu também queria tanto, eu também queria muito. Até que eu também entendi que não podia mais esperar. Alguma coisa tinha que resultar aquilo tudo. Era chegada a hora de ter uma conversa séria com os meus pais. Eu preciso falar com meu pai. Preciso falar com a minha mãe. Você tem razão. E vai ser hoje.
vai ser hoje. Jura? Juro. Eu te amo, Marina. Eu te amo, Jorge. Fecha os olhos. Sim. Isso. Vou te beijar com todo o meu carinho. Vou te beijar com todo o meu amor. Isso vai te passar energia e força. Você conversar com seus pais. Mas não deixa passar de hoje. Juro. De hoje não passa, meu amor. De hoje não passa. Vou te beijar. Eu conversei. Naquele dia, eu cheguei disposta a conversar com meu pai e com a minha mãe. Eu conto para vocês o que deu a conversa e minhas ações no próximo capítulo dessa história. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young, oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. The moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking, 'cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours. Always believed that after the miles we find ourselves here at the end of the aisle, looking at me.